a presença das demais autoridades, servidores docentes e técnicos administrativos da UFPR, colaboradores de outras instituições, estudantes e demais convidados. Dando continuidade a esta solenidade de abertura, a diretora da Faculdade de Direito da UFPR, professora doutora Vera Carandi Schweide, para fazer uso da palavra. Vou ficar de pé, se vocês me permitirem. Eu queria saudar inicialmente a vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, a nossa querida professora titular, Graziela Bolzon de Muniz, que muito nos honra desde cedo com a sua presença aqui, e também justificar a ausência do professor Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da universidade, que está em viagem no exterior. Eu gostaria de saudar o ministro Luiz Edson Fachin, professor titular desta casa, o professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, membro do Ministério Público de Minas Gerais e professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Queria saudar ainda a nossa vice-coordenadora do programa de pós-graduação, a professora Ana Carla Ramachuk Matos, nosso coordenador do curso, professor André Peixoto, os demais professores, né, que prestigiam esse evento e certamente carregam o legado do trabalho do professor Fachin. Queria agradecer profundamente à professora Melina, que não só viabilizou esse evento, mas viabilizou a agenda que nós tivemos durante o ano acerca dessa reflexão sobre os 30 anos da Constituição. Não fosse ela e a parceria de tantos outros, não é, que estão aqui também, o professor Kanayama, o professor José Arthur, o professor Miguel, enfim, e também dos que, infelizmente, não puderam vir, certamente nós não teríamos tido essa oportunidade singular de ter hoje, não é, essas duas conferências do ministro Edson Fachin e do professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz. Ministro Fachin, esta é sua alma mater. E tê-lo aqui neste 5 de outubro de 2018, data em que a Constituição faz 30 anos, é muito significativo, pois sua história acadêmica, a história do direito civil, assume a Constituição e seus compromissos como premissa, lançando os fundamentos daquilo que Vossa Excelência construiu, que é o direito civil constitucional. Praticamente, eu considero uma refundação do direito civil. Vossa Excelência também foi diretor desta casa. E sua gestão sublinhou o significado constitucional do direito a uma educação pública, gratuita e de qualidade. Vossa Excelência hoje é ministro da nossa Corte Suprema. O primeiro cuja alma mater é a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Então, isso muito nos honra e muito obrigada pela generosidade de ter aceito o convite para fazer essa conferência aqui. Professor Álvaro, eu vou quebrar um pouco o protocolo e também já fazer essa minha saudação ao senhor, que é membro do Ministério Público Federal de Minas Gerais, um interlocutor de longa data do Centro de Estudos da Constituição, hoje Centro de Estudos da Constituição, em nossas reflexões do direito constitucional e da filosofia constitucional, e que tem colaborado na formação de muitos mestrandos e doutorandos desta casa. Poderia citar o Miguel e o José Arthur, que construíram seus trabalhos com a sua colaboração. Álvaro é, na academia e no Ministério Público Federal, uma referência pela sofisticação da sua reflexão.
Se o Cruzeiro jogasse aqui em Curitiba, certamente nós teríamos o privilégio de tê-lo em nosso quadro docente. Mas como o Cruzeiro joga em Minas Gerais, então é uma concorrência muito desleal, nós temos que tê-lo sazonalmente aqui. Seja muito bem-vindo, e também a sua presença aqui não só engrandece essa reflexão sobre os 30 anos, Álvaro, mas nos honra de uma maneira bastante significativa. Então, sejam muito, muito bem-vindos. Eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias, para que ele siga no protocolo. Neste momento, a excelentíssima reitora em exercício da Universidade Federal, professora doutora Graziela Inês Bolzon de Muniz, para fazer uso da palavra. Eu também vou ficar de pé. Boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação estar novamente hoje de tarde, de noite aqui. Já estive hoje de manhã e queria cumprimentar muito, especialmente Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, que é uma das pessoas que tenho muita admiração e que muito tempo venho acompanhando sua carreira, sua família, exemplo de família, de valores, e que isso, através de todos os tempos, o Senhor sempre manteve. Então, seja bem-vindo novamente à sua casa, nos honra muito sua presença aqui, e é uma grande satisfação sempre encontrá-lo. Queria cumprimentar a nossa querida diretora do setor, grande amiga, e que sempre tem trabalhado com sua paciência, com sua doçura, de combater muitas coisas, porque se ela se doce, é verdade, porque nós temos que tratar com muitas coisas diversas na universidade, e então a gente tem que manter a calma, a dignidade, e com muita paciência a gente tem que responder os ataques que a gente constantemente recebe. Queria dar as boas-vindas, senhor Álvaro Ricardo da Cruz, é da nossa querida cidade, muito querida, que é Minas Gerais, e a Pontifícia Universidade Católica, e seja bem-vindo, e sempre sei que o senhor faz parte já desta casa, e esperemos que algum dia, quando se aposente, o senhor volte em nossa instituição. Queria cumprimentar Ana Carla, a vice-coordenadora, e o André Peixoto, nosso coordenador do curso de Direito, e a cumprimentar a todos os professores que aqui estão presentes, a Melina, parabenizá-la por esse evento que vem trabalhando, apesar de que já vai ser mamãe, está aqui firme, forte, trabalhando para que este evento, para que este momento importante dos 30 anos da Constituição, a gente dê seu legado para estes meninos jovens que aqui estão, para todos os estudantes, técnicos administrativos. Porque, na verdade, hoje nós estamos vivendo momentos muito difíceis, não só no Brasil, no mundo todo, e nós temos que estar firmes com nossos valores, resgatar todos os valores, e principalmente o amor, a gratidão e a misericórdia, que muitas vezes nos está faltando, e tentar que o país, ele precisa sair conseguir fazer o Brasil alegre, feliz, que uma das coisas que mais me entristece é que eu conheci um Brasil alegre, feliz, criativo, e que, a passar dos tempos, foi perdendo essa alegria, essa criatividade, essa passividade. Nós temos que voltar a ser esse povo alegre, criativo, que o país precisa. Então, eu desejo assim que eu sempre comparo o momento que nós estamos atravessando como as borboletas. As borboletas geralmente sempre estão em metamorfoses, e cada mudança para transformar-se em borboletas produz muita dor, mas também ela depois se transforma em uma borboleta onde dá alegria e embeleza nossos jardins. Então, eu desejo que vocês
tenham um excelente evento. E eu peço desculpa que hoje é o sexto evento que eu tenho, e que agora você é de medicina. Então bem que eu muito gostaria, me gostaria muito de estar em sua palestra, e desejo muito sucesso, muita paz, muita tranquilidade para conduzir no Superior Tribunal, que não deve ser muito fácil, para que sempre tenha essa serenidade que o senhor tem. Desejo uma excelente palestra, igualmente para o senhor, seja muito bem-vindo nessa Curitiba bem fria, mas que o coração aqui sempre acolhe a todas as pessoas com muito amor e muito carinho. Muito obrigada a todos e uma excelente palestra. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o Procurador da República em Belo Horizonte e professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, o professor Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz. Senhoras e senhores, desface a mesa diretiva e convidamos gentilmente as autoridades a ocuparem seus lugares na plateia para a continuidade do evento. Ela parece sentado mesmo. Ah, eu vou falar sentado. Eu também. Muito boa noite a todos. Gostaria de particularmente cumprimentar, apesar de desfeita a mesa, a professora Graziella, a professora Ana Carla, André, e pessoalmente a professor e ministro Edson Fachin, da qual eu sou admirador pessoal, não só pela obra e extensão e a importância da obra do direito civil que ele tem, mas também pela participação efetiva de uma cadeira tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, recebo aqui a minha admiração pessoal na qualidade de professor e na qualidade de magistrado supremo desse país. Queria agradecer pessoalmente o convite da professora Melina, uma querida, da professora Vera, dizer que, a despeito de ser cruzeirense, eu tenho, por influência do Miguel, um coração e um pé curitibano, coxa branca aqui nesse estado. Então, sei que a Vera não vai ficar feliz, não vai ficar satisfeita, não é nem pelo ministro, é pelo Miguel mesmo, que é terrível e me fez gostar aqui. Logo, logo estaremos na primeira divisão e o Atlético na segunda. Logo esperamos isso. Rapidamente que isso aconteça. Muito bem. Queria cumprimentar a todos aqui, a doutora Rosana, o próprio Zé Arthur e outros professores, eventualmente, que eu esteja esquecendo aqui, dizendo que, de fato, Curitiba é a minha segunda casa. Não é um discurso demagógico, acho que eu já participei aqui de mais de 6 bancas de doutoramento. Estou lembrando da Thaís, além do Zé Arthur e do Miguel. O Miguel é a distância, né, Miguel? Mas, apesar da distância, a gente foi por internet, a banca, mas também da Stefânia, que é professora da casa, da Thaís, quer dizer, de longa data a gente vem frequentando a Universidade Federal do Paraná, que é um centro de excelência de conhecimento reconhecido
nacional e internacionalmente, né, pela qualidade do seu corpo de professores, né, atuais e já aposentados, né, o Clemerson Cleve, o Jacinto, o Maués. Nós temos aqui uma série de professores que são referência, o Marçal, né, Justem Filho, né, não podemos esquecer, quer dizer, são referências absolutamente nacionais e internacionais. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre esses 30 anos de Constituição. É importante a gente anotar que, acho que de 5 em 5 anos, as faculdades de Direito, os congressos, vêm se reunindo para tentar fazer uma avaliação sobre fatos importantes, decisões que aconteceram, eventos que aconteceram ao longo desse período. Então, 5 de outubro de 2018 marca uma data bastante importante. São 30 anos de Constituição. Quer dizer, a nossa Constituição de 88 já é, na história do Brasil, a terceira mais longeva da nossa história. Mas a minha preocupação é que há 2 dias de um pleito nacional, como esse que nós estamos vivendo, a minha preocupação é que o clima em torno dessa data seja um clima tenso, um clima de preocupação com o que virá, ou o que está para acontecer. Né? Não são poucas as pessoas que se preocupam dizendo, olha, muitas vezes a história se repete, né? E eu comentava agora à tarde, no almoço, com a Vera, com a Kátia e com o próprio Miguel, que muitas vezes a história, preocupantemente, pode se repetir. Quer dizer, em 61, Jânio Quadros renuncia, João Goulart está na China, e a questão é, João Goulart toma posse? E a pergunta que eu faço, se o Haddad ganhar a eleição, ele toma posse? Ou nós teremos aí, né, uma conformação sobre isso, ou teremos, eventualmente, algum putsch ou algum golpe de Estado em torno desse tipo de posse? Será que o Brasil, dividido da forma como está, aceita isso? E se o Bolsonaro ganha? Se o Congresso não se dociliza rapidamente às reformas que ele pretende fazer, será que ele se conforma com o jogo democrático? Será que ele não bate a mão na mesa e pede o fechamento do Congresso ou de outras instituições superiores? Esse tipo de reflexão, esse tipo de preocupação que nós temos, acho que não é exagero da minha parte. Preocupar com aquilo que pode acontecer de ruim faz parte da tarefa de nós, né, que pensamos o direito constitucional, de nós que pensamos a situação social e política que nós estamos vivendo nessa quadra da nossa história. Né? O compromisso, antes de tudo, nosso, pessoal, com a democracia, com aquilo que o Pablo Lucas Verdu fala de sentimento constitucional, né, de alguma forma tem que aflorar. Achei importante um evento recente, a comunicação em Goiás do Exército, de uma atitude de um juiz federal que pretendia recolher as urnas, confiscá-las, e a preocupação que a gente tem, muitas vezes, é surpreendida com uma ação que, ao meu ver, reverbera o esforço de legalidade dentro das próprias Forças Armadas. Isso me parece importante nesse momento. E, com a abertura da forma como eu estabeleci, a forma de abordagem da palestra que eu pretendo dar e o tom da palestra que eu pretendo dar vem de encontro a essas questões de natureza política. O que eu pretendo falar agora um pouco é sobre as relações entre o Estado de exceção e o Estado de Direito. A minha colocação é que, muitas vezes, especialmente os graduandos,
né, acreditam que a relação entre exceção e Estado de Direito é uma relação binária, antípoda. Ou eu tenho Estado de Direito, ou eu tenho Estado de exceção. E o que eu pretendo demonstrar aqui, ao longo dessa exposição, é de que essa noção não é correta, ou não é verdadeira. Para isso, eu pretendo fazer uma breve exposição histórica sobre as origens do Estado de exceção, né, para chegar a esse ponto central, fulcral, daquilo que eu pretendo conversar com vocês. A origem mais antiga que se remonta ao Estado de exceção é o chamado Senatus Consultus Ultimus, do direito romano. Era a possibilidade que os cônsules do período republicano tinham de suspender inteiramente o direito na hipótese de tumultos. Tumultos é um conceito aberto no direito romano, mas aquilo que colocava em grave risco a integridade, né, da cidade de Roma, ou seja, a preservação da rigidez da cidade de Roma. E em 2 oportunidades, o Senatus Consultus Ultimus foi baixado. Depois da derrota romana na Batalha de Canas, ou Cannae. Foi uma batalha que o exército romano é obliterado, destruído pelo exército invasor de Aníbal, cartaginês, onde praticamente dos 80 mil soldados romanos, 75 mil são mortos. Quer dizer, Roma se vê absolutamente sem armas, sem forças para resistir ao exército cartaginês, à exceção das suas muralhas. E então os cônsules convocam escravos, convocam compulsoriamente pessoas mais velhas, confiscam propriedades para operar a resistência naquele momento. Uma segunda oportunidade importante, onde o direito é suspenso em Roma, é, alguns anos depois, né, mais ou menos uns 200 anos depois, quando da revolta de escravos de Espartaco. Uma destruição de uma série de legiões romanas pelo exército escravo, né, que se aproximava de Roma, fizeram então a convocação urgente, né, de Pompeu, que volta, né, da Espanha, e uma entrega quase que plenipotenciária de poderes ao Crassus, né, que vai ser finalmente quem vai conseguir derrotar, né, o exército de Esparta, o exército dos escravos. Nos tempos modernos, a consolidação dessa ideia de estado de exceção surge na França revolucionária, numa lei de 1791. A França está no período do terror, né, e a França se encontra invadida por exércitos da Inglaterra, da Prússia, da Áustria e do Piemonte. Quer dizer, a integridade da França está sob ameaça. E o confisco de grãos, de propriedades, para manutenção do exército, que está lutando em diversas frentes, né, se faz de forma compulsória com a aprovação dessa lei de estado de sítio, ou seja, na verdade, eles entendiam que a França e não a cidade estavam sitiadas. Né? Esse fenômeno, né, vai se repetir também, né, alguns anos depois, com o cerco da cidade de Paris, depois do fim da Guerra Franco-Prussiana, nos 3, 4 meses de experiência da chamada Comuna de Paris. Então, o estado de sítio volta a tomar força ali. E a observação que se faz é que esse expediente ele começa a se generalizar. No mundo anglo-saxão, nós temos a experiência durante a Guerra da Secessão, nos Estados Unidos,
da chamada Emergency Powers Laws, do Abraham Lincoln. Lincoln é tido e havido por todos como um grande democrata. Mas, durante toda a Guerra de Secessão, inclusive o habeas corpus estava suspenso da sua operação nos Estados Unidos. Quer dizer, as pessoas eram presas e não tinham oportunidade de buscar o judiciário e discutir a natureza dessa prisão. A origem dessas emergency powers são o fundamento hoje, né, do que se dá, do que se pretende justificar do chamado ato patriótico, da chamada Guerra do Iraque, recentemente. Quer dizer, o estudo e a aproximação que se faz, alguns aproximam pela chamada lei marcial inglesa, mas as emergency powers do Lincoln são a referência mais importante com relação a esse assunto e a essa matéria. O fato é que essas medidas de suspensão do direito vão se tornando cada vez mais comuns e vão se proliferando em todo o mundo. Basta lembrarmos aqui não só o estado de sítio durante a Guerra dos Canudos, com Prudente Moraes, mas os 4 anos de governo do mineiro Arthur Bernardes, que vai implantar o estado de sítio em todo o território nacional, depois da revolta de 1924, e em seguida com a chamada formação da Coluna Prestes, que só vai encerrar, salvo engano, em 1927. Muito bem, a impressão que se tem é que a promulgação de estados de exceção durante guerras, durante conflitos e, eventualmente, inclusive, durante dificuldades econômicas, começa a se proliferar em todo o mundo, se tornando algo mais comum do que a gente pensa no século XX. E a importância do estudo desse evento, ou dessa situação, não passou despercebida, nas primeiras décadas desse século passado. 3 autores são referência no estudo do chamado estado de exceção. O Maurice Henriot, o Santi Romano e o Mortari. Os 3, com algumas particularidades, entendem o estado de exceção, o estado de sítio, como uma espécie de estado de necessidade estatal, da pessoa jurídica do Estado. Uma perspectiva de tentar, de sobrevivência do Estado. Essa construção não logrou muito sucesso no meio acadêmico, uma vez que, como um direito subjetivo ao estado de necessidade, poderia se constituir pela superação e pelo desfazimento do direito objetivo como um todo. A relação direito subjetivo, direito objetivo estaria coartada com essa relação, e as críticas que esses autores sofrem no direito constitucional são consideráveis. Na década de 20, nós temos, então, na minha opinião, o estudo mais importante sobre o estado de exceção e a compreensão do estado de exceção no direito constitucional. E ela vem do Teologia Política, de um autor alemão chamado Carl Schmitt. Muitas vezes o Carl Schmitt, pelas ligações que ele tem com o Partido Nazista, muitas vezes ele é quase que menosprezado. Eu costumo dizer que ele é quase tão menosprezado quanto o Herbert Hart aqui no Brasil, que as pessoas só gostam de estudar o Dworkin e esquecem, as bases pelas quais o Dworkin está trabalhando, o positivismo inclusivista, inclusive suas críticas. O que o Carl Schmitt fundamentalmente diz? Ele diz que os positivistas, especialmente os positivistas metodológicos, como Georg e Jelinek, cometeram um erro central ao ignorar que a formação da Constituição, e isso é importante porque nós temos 2 candidatos da República, da presidência da República, que estão dizendo
da necessidade de uma nova Constituição. Isso está no plano de governo do Haddad e, recentemente, em fala do vice do Bolsonaro, dizendo da desnecessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte, que bastaria a convocação de alguns juristas notáveis. Precisa de povo, né? Basta que juristas notáveis escrevam esse novo texto constitucional. O que o Schmitt diz é que o ILNEC comete um erro central de acreditar que o poder constituinte é um poder de direito. E ele acha que os franceses, como Emmanuel Cies e outros, que sustentavam que o poder que constitui a Constituição seria um poder de fato, estaria mais próximo da realidade. O raciocínio do Schmitt é simples. Ele diz que quem tem ou detém a exceção diz a regra. Quem pode excepcionar determina a regra. Vou dar um exemplo simples para vocês. É claro que ele não falou isso, mas vamos pensar aqui o Conselho de Segurança da ONU. Quem tem o poder de vetar, como os Estados Unidos, a Rússia, os integrantes do Conselho de Segurança, ditam o que pode ou o que não pode ser aprovado. Quem pauta o julgamento no Supremo, quem diz o que será votado no Congresso Nacional, dita a regra. Quem excepciona, regra. A regra vem da exceção. O poder vem da exceção. E aquele que pode decretar o estado de sítio, aquele que pode suspender o direito, diz o que é o direito. Fundamentalmente, o raciocínio que o Carl Schmitt sustenta é isso. E quem suspende o direito é aquele que tem a força de suspender o direito. Essencialmente, o Carl Schmitt, nesse livro novo que a gente acabei de publicar, ele pertence ao que eu chamo de credo político do direito, que essencialmente se aparta do chamado credo normativo, que, sobre as mais variadas hipóteses ou possibilidades, diferencia força e fundamento do direito. Por Carl Schmitt, o fundamento do direito é a força do direito, é a violência. E quem pauta essa força é o poder político. Então, a política diz ao tempo e à hora, e excepcionalmente, né, ou eventualmente em situações dramáticas, né, o funcionamento das instituições, o funcionamento do Estado e o funcionamento do direito. São palavras duras, exatamente no momento em que estamos passando na atualidade. Na década de 30, nós temos um autor que, para mim, é muito caro, porque integrante da chamada primeira geração da escola de Frankfurt, não são os três mais famosos, que é o Horkheimer, o Adorno e... Gente, qual que é o... Não, Habermas é da segunda geração. É Marcuse, o Herbert Marcuse. O Marcuse, né, o Adorno e... Gente, e o Horkheimer, exatamente. São os três bambambãs da balachita da primeira geração, né? Isso. A segunda geração é o Habermas e o Apel, né? E o Honneth, a Nancy Fraser e outros compõem a chamada terceira geração da escola de Frankfurt. Esse autor é da primeira. Esse autor, para mim, é um autor que tem sido redescoberto nos últimos tempos. O nome dele, Walter Benjamin. Né? O Benjamin, ele começa a impugnar o pensamento do Carl Schmitt da seguinte forma. Ora, Carl Schmitt, você está me dizendo que o poder de exceção ele ocorre de tempos em vez. De vez em quando ele vem e surge, e quem tem o poder de suspender excepcionalmente o direito, diz o direito.
o Benjamin fala, olha, desde 1929, desde a presidência de von Hindenburg, desde a chancelaria de von Papen, nós temos aqui, de 29 a 38, um estado de sítio baixado na Alemanha. O estado de sítio e o estado de exceção se tornaram regra na Alemanha. Como é que a exceção é excepcional? Não, a exceção é a regra. Você começa a errar por esse fundamento. Vamos lembrar que o Walter Benjamin é judeu. E ele foge da Alemanha nazista. Ele é cercado, né? E antes de ser capturado, em 1940, pela polícia franquista, que o iria entregar ao Estado nazista, ele se suicida. Então, e é impressionante os escritos dele, a antecipação e a clarividência dele de perceber o que aconteceria em termos da Shoah ou do Holocausto em Auschwitz, né? E a convocação que ele faz a pensarmos sobre aquilo que será de nós daqui a um mês, um ano ou alguns anos. O Carl Schmitt sustenta que o poder é a política. E o Benjamin diz, não, antes da política, o que tem guiado o estado de exceção é a força e a violência pura. E a violência, ela transcende o logos. A violência, ela resiste a qualquer definição, a qualquer conceito. Ela transcende a ontologia. Causar dor física em alguém, numa tortura ou coisa que o seja, é algo absolutamente inimaginável em bases civilizatórias. Esse é o recado que o Carl Schmitt traz. Mas ele diz, olha, o que tem fundado o direito no século XX é a violência. E não me venha diferenciar eventualmente de uma violência mais legítima ou ilegítima. A violência está presente no direito. Recentemente, quem melhor traduz essa forma de pensar e de conceber o chamado credo político a partir dessas incursões benjaminianas é um francês argelino de nome Jacques Derrida, que em duas obras magistrais, que é A Força de Lei, e uma que eu ainda acho melhor ainda, que é A Besta e o Soberano, aonde ele vai, então, traçar, né, as relações e as conexões intrínsecas que a violência, ou as formas pelas quais a violência se traduz no direito. Quem bebe fundamentalmente em Benjamin e em Derrida é o Giorgio Agamben. O Agamben diz essencialmente que hoje em dia é impossível se separar Estado de Direito de Estado de exceção. O Estado de Direito convive pela e com a exceção. E a exceção se sustenta com base no Estado de Direito. E é por isso, por essa relação íntima entre exceção e direito, que nós temos um espaço nu de direito para grande parte da sociedade. Aqueles que são os sobre-cidadãos e aqueles que são o homo sacer, os subcidadãos. Exemplos de sobre-cidadania. Nós podemos lembrar aqui a questão da prisão especial. Nós somos o Estado, então, aristocrata, que basta ter um diploma para que a pessoa tenha uma prisão diferenciada. Quer dizer, a pessoa que é trabalhadora a vida inteira, mas não tem um diploma superior, essa pessoa
não tem direito à cela especial. Isso é democracia ou isso é aristocracia? Nós temos aqui, da mesma forma, uma série de privilégios de foro. Privilégios de foro numa república. Numa república. Ou, na verdade, o Estado de Direito nosso excepciona o direito para alguns. Nós temos aqui feudos nos chamados cartórios extrajudiciais, aonde muitas vezes as pessoas se aferram a discutir honorários advocatícios da Procuradoria Pública ou auxílios moradias do Ministério Público e da Magistratura, sendo que tem cartórios ou proprietários de cartório recebendo por mês 1, 2, 3 milhões de reais. Não que o auxílio moradia seja correto, que é escandaloso também. Mas os cartórios que nós temos, né, e eu acho curiosíssimo, porque ninguém se incomoda em falar desse tipo de situação. Porque o lobby dos proprietários de cartório, né, silencia qualquer possibilidade de questionamento disso, né, no Congresso Nacional. Nós temos também uma série de imunidades, especialmente com muito maior facilidade as chamadas mainstream religions, que são a religião católica e as religiões evangélicas, protestantes, tradicionais. O reconhecimento de benefícios idênticos a religiões de fundo afrodescendente demoraram muito mais, e especialmente as religiões sincréticas, como os chamados benzedeiros. Eu não sei se aqui no Paraná tem, mas em Minas Gerais tem demais, né? Que é um aspecto sincrético entre a religião cristã e as religiões afro. A pessoa vem e reza com as pessoas de uma forma especial. Isenções fiscais. Microempresários têm tido, ou pequenos produtores rurais têm tido a maior dificuldade de receber um empréstimo bancário, enquanto isenções e benefícios fiscais são concedidos de forma gritante no país. O Brasil vem se transformando nos últimos 3 anos, me perdoem a expressão da palavra, mas em pasto do capital chinês. É isso que está acontecendo. Nós estamos com um projeto de entrega da Eletrobras que é verdadeiramente escandaloso para esse país. Enquanto isso, nós adoramos os chineses, né? Nós temos, de outro lado, o Homo sacer. Nós temos, de outro lado, uma exceção às avessas no Estado de Direito. Porque o chinês tem tapetes vermelhos estendidos a eles, haitianos e venezuelanos são considerados não pessoas. A xenofobia nesse país precisa, de alguma forma, ser pensada. A desconsideração de um ser humano que foge do seu país para cá, em razão das dificuldades econômicas que aqueles países passam, né, sofrendo durante anos uma ditadura de direita, mas ninguém comenta. E o outro agora, né, com um populismo ditatorial, na minha opinião, de esquerda, inaceitável. Mas, dentro dos comentários, só a Venezuela é falada. O Haiti esquecido. Mas essas pessoas vêm para cá trabalhando 16, 18 horas de trabalho, em condição de verdadeiro trabalho escravo aqui no Brasil. E ninguém se incomoda com isso.
Fala-se muito da mulher, dos direitos da mulher, que a mulher, ela não é bela, recatada e do lar, ao contrário, ela deve estar onde ela quiser. Mas, quando se fala dos direitos da prostituta, por exemplo, essa é homo sacer, essa é geni. Essa é aquela que não deve aparecer. Essa é aquela que absolutamente o Estado de Direito excepciona, esconde. Ser portador de deficiência no Brasil é algo absolutamente dramático. Por mais que tentamos ser, nos últimos tempos, mais inclusivos, se vocês têm algum parente, amigo, conhecido, que tem alguma deficiência física, mental, a pessoa tem noção da dificuldade do que é isso nesse país. Negros. Vai ser negro e sair da favela. Aliás, favela é outro gueto. É outro campo de espaço nu de direito. Favela é onde os helicópteros da polícia podem sobrevoar, disparando e alvejando as pessoas livremente. Se fizesse isso aqui no Batel, teria a mesma reação? Ou nos Jardins, em São Paulo, em Lourdes, lá em Belo Horizonte? Não, mas nas favelas pode. Porque o estado de exceção e o estado de direito atuam de forma distinta aqui, 30 anos depois da promulgação da nossa Constituição. Gays, homossexuais. Quem de nós já não ouviu piadas ou comentários ou risos? Já estou terminando. Já vou acabar. Poderia estender um pouquinho mais, mas a reflexão que eu faço é que será que a cada 5 anos, novamente, a gente vai ficar aqui discutindo sobre efetividade dos direitos, como Bobbio, reconhecimento dos direitos, como Honneth? Me preocupa muitas vezes, e eu coloco a preocupação aqui, se a Constituição não se transformou apenas num simulacro, como diz Luiz Moreira, ou Marcelo Neves, algo simbólico, algo feito para não dar certo. Me preocupa de forma grave a necessidade que nós temos de alterar rapidamente os padrões de interpretação e de hermenêutica, de tentarmos algo diferente, como, de alguma forma, de voz solitária, nós temos tentado, como a questão da alteridade no pensamento do Levinas e outras questões, para que, de fato, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, 30 anos, não voltemos a encontrar e ficar nessa situação de reconhecimento do não direito que nós construímos nesse período, apesar de inúmeros avanços que eventualmente nós poderíamos elencar, mas preferi o tom de um discurso mais sóbrio e mais preocupado diante da gravidade do momento que a gente está passando. Não vou me alongar mais, teria mais algumas coisinhas para falar, mas em razão da obediência que a Vera, vou encerrar. Muito obrigado. Meus caros, boa noite a todos. Na verdade, todos nós viemos aqui para ouvir o professor Álvaro. Eu já tive a oportunidade de tê-lo num dos diálogos que fizemos com o grupo de pessoas que trabalham em nosso gabinete.
e os senhores têm à vossa frente uma das mentes mais refinadas da teoria jurídica do Brasil de hoje. E digo na frente porque já o disse em ocasiões na sua ausência, portanto o elogio é legítimo. Os senhores têm, na pessoa do professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, uma contribuição que não é apenas lúcida, mas que também carrega consigo um outro elemento essencial na teoria jurídica e na sua prática, que é a sensibilidade inclusiva e dialógica do destinatário, de quem, portanto, apreende essas provocações e esses elementos reflexivos que advêm de uma, para usar uma expressão kantiana, de uma mente alargada. Portanto, eu estou muito feliz de estar aqui, de ouvir o professor Álvaro. Quero saudá-lo, em primeiro lugar, com a minha admiração e, de uma maneira genuína, também com o meu afeto. Afeto que é um ingrediente importante nas receitas contemporâneas, que é o pressuposto do diálogo, o pressuposto da alteridade, o pressuposto do respeito à diferença, e mesmo um mínimo de afeto exatamente no dissenso, na dissonância, na diferença. E por isso o afeto é por si só um libelo contra a violência discursiva, não só a violência real, que também ela é real porque é simbólica, mas também a violência imaginária, que é algo presente nas relações humanas e institucionais contemporâneas. Quero dizer, professora Vera, que estou muito feliz de estar aqui. Esta é a minha casa. Para a minha percepção, essas paredes têm olhos de ouvir. As fotos que estão espalhadas por aqui nos corredores têm olhos de ver. E aqui me sinto de fato em casa e não poderia ser outro lugar que no dia de hoje eu gostaria de estar presente, a não ser aqui. Portanto, em seu nome, agradeço o convite, a oportunidade, saúdo a todos, os alunos, professores, todos que aqui estão, os que aqui, cada um, que sendo um, alguns são dois, e outros são também plúrimos, exatamente nesse ambiente acadêmico em que todos nós aqui crescemos e nos realizamos. Eu trouxe uma prosa menos verticalizada e refinada do que esta que o professor Álvaro lhes trouxe à colação. Mas procurei trazer algumas ideias para que possamos estabelecer algumas pontes neste dia, especialmente no dia de hoje, que do ponto de vista da definição de Teixeira de Freitas, no seu esboço de Código Civil, ele chegou ao requinte de dizer que o dia era o lapso temporal de 24 horas, mas este dia não tem apenas essas 24 horas. Este é um dia, para usar um vocábulo sempre aplicado do espanhol, este é um dia largo. Este é um dia largo, que não começou hoje e talvez não acabe hoje. E, portanto, vou procurar fazer uma reflexão sobre esse dia largo de 3 décadas que nos antecedem, sobre a ponte com o presente, e os 2 fios condutores que eu reputo essenciais, especialmente nesse momento em que nós vivenciamos, para mantermos acesa a percepção segundo a qual
a Constituição é um espaço de disputas, é um espaço onde o dissenso constrói possibilidades e também estabelece limites, e para isso, parece-me que há dois fios condutores, e o primeiro deles, evidentemente, que é a democracia, e o segundo é a dignidade. Tratarei, portanto, desses dois fios, para ao final desses não mais que 31 minutos e 14 segundos que preciso para fazer essa exposição, e ao final vou procurar fazer também uma reflexão sobre o futuro da Constituição. E, portanto, lhes digo de início que entendo que o idioma da Constituição, a Constituição dialoga conosco. Nós dialogamos com a Constituição. Por isso que o Supremo Tribunal Federal não é o único locus que emite palavras sobre a Constituição. Cada um de nós, individual ou coletivamente, apreende um idioma da Constituição. E, portanto, nessa apreensão, nós traduzimos da Constituição aquilo que entendemos ser a sua origem, ter sido a sua travessia até hoje, e, de algum modo, entendo mesmo que é na Constituição que nós depositamos o nosso destino. Não apenas na Constituição no seu sentido formal, não apenas no texto positivado da Constituição de 1978 e a sua centena de emendas. Me refiro à Constituição no seu sentido substancial ou material, e também na sua perspectiva prospectiva, que é a Constituição como ato de constituir e se constituir. Por isso, 3 décadas de uma experiência originária dessa Constituição tomada nessa tríplice dimensão, formal, substancial e prospectiva, tem-se a impressão de que nós estamos vivenciando um presente como se ele fosse um outsider da Constituição. Tem-se a impressão, e não raro a impressão aqui corresponde a uma percepção, portanto, a uma dimensão da estética, e logo não é só impressão, é mesmo um dado da realidade, de que nós vivenciamos uma espécie de horas patológicas. Vivemos, por assim dizer, um patos, derivados de um conjunto de dissensos adiados. Por exemplo, em 1988, numa das subcomissões da Assembleia Nacional Constituinte, que era a subcomissão de Política Agrícola e Reforma Agrária, alguns dissensos foram adiados. Na subcomissão da Família, da Mulher e do Idoso, alguns dissensos não desataram os nós. Algumas, por assim dizer, querelas foram contornadas. E, quiçá, tivemos mesmo uma espécie de Constituição sem vencidos nem vencedores. Mas será que, de fato, nós olhávamos em 1988 para um mundo não nascido? Essa é uma expressão que está no Thomas Mann, na sua obra Antônio Kruger, o mundo não nascido. Será mesmo que todos nós esperávamos que a Constituição nos desse o caminho para a Passárgada por si só? Que ela tivesse esse poder de autotransformação? Se colocarmos todo o nosso credo nessa perspectiva, é possível compreender com maior densidade essa náusea presente que nós temos. E não raro, e isso tem se passado dentro das instituições, onde
de algum modo tenho vivenciado, nós experimentamos uma espécie de biografia de lamentos. Ou, como já disse alguém, de uma morte sem lágrimas da Constituição. Eu não subscrevo esta ordem de ideias. Tenho que. Nós somos feitos mesmos da ideia segundo a qual uma Constituição se constitui. E, portanto, como escreveram tantos, dentre outros, o Sr. Menelik, o Sr. Avera, tantos que refletiram sobre essa ordem de ideias, se nós compreendermos que o que está na Constituição é um projeto social, político, econômico, cujos sentidos são continuadamente objeto de disputa, e ainda que tenhamos os mesmos significantes, a disputabilidade se dá sobre os limites e as possibilidades dos seus significados. E essa disputabilidade só mesmo se dá no dissenso. E às vezes a vida se valoriza mesmo quando o pé beira a porta do abismo. Essa ordem de desafios trouxe para esse programa normativo constitucional não mais uma dimensão estruturalista ou ontológica da Constituição. Aliás, de há muito tempo, nós, os professores de Direito Civil aqui, nesta casa, já não dizíamos mais aos alunos, esses são os elementos do negócio jurídico, essa é a sua estrutura, o que é um negócio jurídico, nós nos perguntamos qual é a função do contrato, qual é a função da família, qual é a função da propriedade, qual é a função do Estado e, portanto, qual é a função da Constituição. É nesta medida, portanto, que entendo ter nascido a Constituição para além de um mero documento político organizador das instituições e do Estado, e sim a Constituição, com perdão do pleonasmo, constituída para ser um compromisso fundamental de uma pessoa, de um conjunto, de uma comunidade de pessoas que se reconhecem como livres e iguais. Todos nós, homens, mulheres, pessoas de todos os gêneros, de todas as raças, de todos os credos, inclusive dos que não têm credo, que têm a liberdade e deve ser assegurada, especialmente pelos que creem, que precisam garantir o direito dos que não creem. Enfim, todos com igual dignidade, com igual respeito e consideração. Lembremos-nos de onde estávamos em outubro de 88. Lembremos-nos que nesta casa, antes de 88, o professor Álvaro é bem mais novo do que eu, mas certamente irá se lembrar, que havia momentos em que, para fazer um diálogo como esse, nós precisaríamos marcar 3 ou 4 locais de reunião para se reunir num quinto, onde os policiais da Polícia Política do Estado não aparecessem. Havia um momento em que nós tínhamos, nas salas de aula, pessoas que não prestavam vestibular, mas apareciam para saber quem eram os alunos que mais interrogavam os professores, quem eram os alunos mais dialogantes, reflexivos, para deles fazer uma bela ficha corrida e indicá-los como os incitadores da então dita subversão. Havia momentos que esse centro acadêmico, Hugo Simas, não poderia realizar as suas assembleias, porque esse não era um prédio marcado pela incolumidade que dá a liberdade.
Então, onde estamos em 88? Nós estamos naquele lugar que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte dizia que igual dignidade de um corpo político só pode ser de fato conseguida se houver democracia. E por isso, disse aquele deputado de saudosa memória que a seu tempo e a seu modo teve uma importância extraordinária. Por isso que a Constituição de 88 tem ódio e nojo, foram as duas expressões que Ulisses Guimarães usou. A Constituição tem um projeto que tem ódio e nojo da ditadura. Ela ama e chama a sua convivência à democracia. E é nesta medida que tenho para mim que o cerne essencial desta Constituição é se voltar contra qualquer ordem autoritária, contra qualquer exclusão do outro, como bem escreve e sustenta Levinas na extensão extraordinária que lhe dá o professor Álvaro. Quem objetifica os outros, reifica os outros, se submete a uma sedução autoritária. E é esse projeto que não está na Constituição. O que está na Constituição não é, portanto, uma prática autoritária que, a rigor, é uma contrafação constitucional. Práticas autoritárias não têm a morada da pluralidade, que é a morada da Constituição. E por democrático, por essa pluralidade democrática, me refiro ao procedimento pela qual a comunidade materializa a igualdade e a liberdade que as constitui quando toma decisões que lhes afetam. Portanto, todos os dias, em alguns domingos mais do que outros, nós todos tomamos decisões que nos afetam. Nós escolhemos quando escolhemos não escolher. E por isso, essa pluralidade democrática da Constituição é um projeto dentro do qual as nossas divergências devem ser essencialmente respeitadas. E nessa medida, respeitar a visão de mundo corresponde a estabelecer um respeito que é próprio da democracia. Quem desejar impor a sua visão de mundo a outrem, tem ou uma mente autoritária, ou uma prática autoritária, que não integre nem constitui o projeto que está nesta ordem constitucional. Portanto, rejeitar a diferença, rejeitar o outro que lhe é diverso sem ouvi-lo, proscrever pessoas, criar foros privilegiados ou mantê-los, são projetos que não encontram dimensão na disputabilidade do sentido de república que está na Constituição. E é nessa medida que tenho, como uma das pontes de 88 para cá, a disputabilidade sobre o sentido do inciso 2º do artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, que é a prevalência dos direitos humanos. Essa é, em meu modo de ver, a disputa que está na pauta dessas 3 décadas e que ainda se presentifica. Todos nós sabemos que esta cláusula, expressamente prevista nesse inciso 2º do artigo 4º, reconhece que sempre há de prevalecer a norma mais protetiva. E isto reflete, esta ideia de prevalência, o compromisso que o Brasil assumiu no artigo 7º do ADCT,
segundo o qual o Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, o que significa que esta é a pauta constitucional que se presentifica nessas 3 décadas para que a todos sejam garantidos em todas as instâncias os direitos fundamentais inerentes a todas as pessoas, e não apenas os que estão formalmente previstos na Constituição brasileira. A cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição estabelece inequivocamente que o Brasil está vinculado também aos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é parte. E nesta medida, não creio que tenha sido acidental que entre 89, o clima de Curitiba chegou à minha laringe. Não creio que seja acidental que entre 89 e 92, notemos o que aconteceu nesses anos no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, nesse período, aprovou por decretos legislativos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Decreto Legislativo 226, o Pacto de São José da Costa Rica, Decreto Legislativo 27 de 28 de maio de 92, que alterou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão civil do depositário infiel, tornando o Supremo fiel a este pacto importantíssimo, cuja supralegalidade foi reconhecida e foi dado ao menos meio passo adiante no caminho que ainda há de ser trilhado nessa disputabilidade. O decreto legislativo número 4, de 23 de maio de 89, aprovou a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos e degradantes. O decreto legislativo 5, que aprovou a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. A Convenção sobre o Direito das Crianças, de 1990. Portanto, não é acidental que isso tenha se passado. E eu sempre entendo, à luz, inclusive do fio condutor, do que aqui disse o professor Álvaro, que para decodificar o presente é preciso compreender o pretérito. Não foi acidental e não é acidental que isso tenha se passado no Brasil tão logo com a convocação da Constituinte. O Brasil se redemocratiza e, guardadas todas as proporções e todas as medidas, de algum modo, é aquilo que Andrew Moravix falou, mencionou sobre a Alemanha e a Itália do pós-guerra. Países que vivenciaram fortes violações de direitos humanos tendem a dar passos similares para acolher essa latitude protetiva dos direitos humanos. E para onde fomos? Notem que fomos para acolher nesta dimensão todo o debate sobre a efetividade do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. De modo que a experiência constitucional que marca o Brasil em relação a essas 3 décadas que hoje, no calendário gregoriano, completamos, corresponde a dizer que nós nos aproximamos do conceito da dignidade da pessoa humana. Mas notemos que, a rigor, aqui há um debate também aberto
que nesse Centro de Estudos de Direitos Constitucionais, certamente os senhores já verticalizaram. Não apenas para dizer que a dignidade da pessoa humana não é um guarda-chuva retórico e apenas simbólico, mas também para dizer que onde restou esculpida a expressão dignidade da pessoa humana, não derivou daquela comissão de notáveis da Comissão Afonso Arinos. Por isso que ninguém substitui o povo na sua expressão de poder que constitui. E é por isso que se tem também uma reflexão crítica, e dentre os autores que trabalham nessa perspectiva, os senhores conhecem Christoph Macruden, que precisamente realiza uma aproximação crítica a essa ideia de universalizar os direitos humanos a partir desse fio condutor da dignidade. E diverge da ideia segundo a qual a dignidade representaria o resultado de uma longa evolução histórica, para dizer que, na verdade, uma das suas raízes é um sentido bastante diverso, quer na tradição do pensamento greco-romano, germânico ocidental, quer fruto do chamado pensamento social da Igreja Católica. De um lado, no primeiro vértice, a dignidade aparecia como status, como dignitas, que era um termo não raro associado ao Estado e às instituições para, numa das expressões que é atribuída a Cícero, e o professor Ingo Sarlet a cita na sua obra sobre direitos humanos, que é de todos conhecida, uma das expressões atribuídas a Cícero é que esse termo distinguiu o homem das demais criaturas. Essa ordem de ideias vem a ser apreendida pelo pensamento social da Igreja Católica, que vai se formando na perspectiva que se apresentou não apenas no suplantar da Idade Média, mas nas discussões do século XIX. Também não é acidental que um conjunto de encíclicas papais se destinaram a comparecer para dar uma influência decisiva da Igreja Católica, especialmente quando se coloca em disputa as relações entre o capital e o trabalho. E, portanto, nessa ordem de ideias, há na 40º ano, apenas para citar um exemplo, que é uma das encíclicas papais, uma afirmação de Pio XI, segundo a qual um novo ramo do direito, completamente desconhecido em épocas passadas, surgiu do contínuo e incansável esforço para proteger vigorosamente a vida sagrada dos trabalhadores, que emerge de sua dignidade enquanto homens e enquanto cristãos. A influência dessa ordem de ideias se projeta nas constituições. Esse grupo de estudo que certamente examinou inúmeras constituições na seara da legislação comparada, certamente se deparou com a Constituição Irlandesa de 1937, aonde, num dos primeiros marcos constitucionais, essa ordem de ideias se faz presente. E, em seguida, também não é por acidente, que esse debate aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quem lá estava, entre outros? René Cassin, Jacques Maritain, entre outros pensadores católicos, e que refletiam sobre uma dada percepção da dignidade humana, calcada nessa apreensão individual da dignidade humana, que quando vem a ser
projetada na disputa dos sentidos que esse significante tem na nossa Constituição, a sustentação que nós fazemos e temos feito há mais de 30 anos é por uma dimensão coexistencial da dignidade humana, para dizer que cada um é e tem o direito de ser o que é, na exata medida do outro que lhe é diverso, possa ser o que almeja ser. Há vários trabalhos no pano de fundo da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos que nos ajuda a apreender esse transcurso. Uma das autoras, que aliás conheci estudando direito de família, mas depois a reconheci como uma grande internacionalista, Mary Ann Glendale, foi uma das primeiras a, como boa pesquisadora, a ir buscar os rascunhos de Eleanor Roosevelt nos debates para a formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é por isso que, curiosamente, fazendo, portanto, esta ponte entre uma dimensão, por assim dizer, individual e não coexistencial da dignidade humana, aparece na subcomissão da família, do menor e do idoso na Constituinte. Subcomissão essa que foi então presidida pelo deputado Nelson Alves Aguiar. E lá há um debate de várias expressões sobre qual dimensão da dignidade e da individualidade compareceria ali para assegurar os diversos direitos que ali em debate se encontravam. Com isso, o que quero lhes dizer é que migrar do pretérito de 3 décadas para o dia do presente corresponde a continuar esse debate. Corresponde a revisitar os manuscritos de Eleanor Roosevelt. Corresponde a revisitar os documentos que disputam o sentido de dignidade, como as recentes, uma das mais recentes encíclicas papais. Corresponde, portanto, a visitar e revisitar, no sentido de sair em visita, vale dizer, compreender o outro, compreender a diferença, que tem essa disputa contínua de sentidos. Até porque ninguém tem uma Constituição para chamar de sua. E se a Constituição constitui, a sociedade que constitui a Constituição e que é pela Constituição constituída, se faz mesmo no dissenso, na disputa, e é para isso que eu entendo que, de fato, o tempo não nascido é um tempo permanentemente presente em nós. E é nessa ordem de ideias, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal trouxe à colação esse debate na ação direta e constitucionalidade 5357. Lembremos-nos de muito que se debateu, quem obviamente esteve presente e acompanhou, a questão da compatibilidade da vedação por instituição privada, da cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades ou matrículas, relativamente à promoção do ensino inclusivo para as pessoas com deficiência, para viver na diferença, não na segregação, porque educar é incluir, não é separar, não é segregar, e incluir até mesmo, eventualmente, aquele que tem na sua percepção o que desconforta, aquilo que provoca como um deslocamento dos locais de conforto. Seria extraordinário, evidentemente,
fazer parte de uma corte, de um juízo colegiado, onde os grandes debates fossem as teorias do direito constitucional para o século XXI e o debate sobre gerações futuras como sujeito de direito. Mas nós somos levados pelo vento contemporâneo para esses lugares abismais, lugares de erros, e não poucos, mas, como escreveu Samuel Beckett, fail better. Nós precisamos cada vez falhar melhor, no sentido de reconhecermos que a nossa completude é recheada de incompletude, que as nossas possibilidades também são recheadas de limites. E por isso, nesta ADI, discutiu-se algo fundamental para o projeto constitucional, que é o acolhimento, que é precisamente a ideia de acolher o que deva ser objeto da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E especialmente em momentos em que esse projeto se torna o centro dos debates, nós precisamos, quiçá, pelo menos assim eu vejo, compreender que é a Constituição a ponte para o futuro da Constituição. E é nesta medida que continuar a disputa de sentidos faz parte dessa travessia, como, aliás, também se fez em alguns momentos no STF, como na ADI 4275, que é um outro exemplo conhecido de todos os professores, mas me permite citar aos alunos, na qual o tribunal reconheceu o direito à igualdade sem discriminações, abrangendo a identidade ou expressão de gênero como manifestação da própria personalidade da pessoa humana. Não é o Estado que nos constitui, não é o Estado que constitui a pessoa, e muito menos o gênero. E nesta medida, cabe ao Estado reconhecer, dar visibilidade, retirar da invisibilidade aquilo que está, por assim dizer, num espaço de não direito. E ao estar no espaço de não direito, está, na verdade, no espaço da exclusão. Na ADC 41, também um outro exemplo em que o tribunal reafirmou o entendimento sobre a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa, do que, aliás, esta faculdade dá um exemplo extraordinário. É preciso mesmo marcar a diferença. Ensino público, gratuito e de qualidade, há de ser para todos, e especialmente quando no vocábulo todos estão poucos, que é preciso alargar, e não raro alargar o seu sentido, às vezes é mesmo desconfortar, é desplaçar, tirar desse lugar de conforto e criar um gap entre o trem e a plataforma que permite enxergar o mundo e não apenas saltar sobre os problemas. Portanto, por igual, na ação direta em constitucionalidade 5617, também se trouxe aí das questões atinentes às mulheres, enfim. O que quero lhes dizer é que o que se passa conosco não nasceu ontem e, quiçá, vai nos acompanhar por mais algum tempo. É um dia longo hoje. E, portanto, nesta medida, não nos sintamos sós. Basta ver alguns julgados em que o Justice Kennedy foi o relator, como no caso Obergefell versus Hodges, onde a Suprema Corte norte-americana reconheceu o casamento das pessoas homoafetivas, para
compreender que não estamos sós na disputabilidade dos sentidos. Basta ver a crítica que se seguiu a um famoso texto publicado no The Atlantic por Jeffrey Rosen, dizendo que o juiz Kennedy tinha feito uma aproximação perigosa entre dignidade humana para sustentar a solução da liberdade ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. A rigor, a liberdade é mesmo perigosa. Nesta medida em que, enquanto projeto de Constituição, ela existe para atribuir direitos no espaço da latitude pública das instituições democráticas e, evidentemente, também para debater em que medida a liberdade é uma alavanca para o direito à igualdade e servir como ponte a passagem do presente interrogante para o futuro da Constituição. Sobre o futuro da Constituição, digo-lhes que esta Constituição que temos, não apenas no sentido formal, mas também no seu sentido material, eu a tenho como um pacto fundante da sociedade democrática que deve ser preservado. Eu tinha poucos anos de idade quando vi meu pai participar da campanha pela legalidade. Fato que está numa das observações iniciais feitas pelo professor Álvaro. Quiçá campanhas pela Constituição e pela constitucionalidade também se façam presentes. E é importante que todos nós digamos presentes nessa medida. Presentes não para deificar a Constituição. A Constituição também não é um lugar mitológico, uma espécie de montanha mágica, onde nós vamos buscar o oxigênio para revigorar nossos pulmões e voltar à planície e imaginar que esse oxigênio vai solver por si só todos os problemas do mundo. Do nosso mundo. Não para deificá-la, mas para preservá-la como projeto de uma sociedade democrática que deve se consolidar, que deve se elevar, e especialmente quando é desafiada uma Constituição e um projeto de sociedade democrática que devem se revigorar. Por isso, paradoxalmente, diante de momentos abismais, nós estamos também diante de alguma semente de esperança. Porque ao colocar o pé perto do abismo, nós nos autorizamos a revigorar-nos em prol da liberdade, do combate à desigualdade e das pluralidades que estão na base do projeto e do processo democrático da Constituinte de 1988. E, portanto, refiro-me a esse projeto constitucional que compreende como fio condutor a democracia e a dignidade, mas não apenas a dignidade de cada um de nós singularmente considerados. Refiro-me a essa individualidade coexistencial, a individualidade que nos torna únicos na dimensão aberta da sociedade, não na dimensão insular, da solidão reificadora dos sujeitos, que se tornam sujeitos de consumo, que se tornam escravos das práticas do mercado, do hiperconsumo. Refiro-me não a este tipo de frivolidades dos êxtases individuais.
refirme ao compromisso que cada um de nós temos, que não começou conosco. Começou com pessoas, muitas, que no dia longo que está em curso, em vários momentos, não apenas sofreram pessoalmente, como tiveram sequelas ainda insepultas na vida brasileira. Portanto, sem deificar a Constituição, entendo que nós precisamos, quiçá, pensar no futuro da Constituição a partir, precisamente, da ideia segundo a qual as divergências e os dissensos que nos levam a perceber as injustiças e que nos levam a ter, muitas vezes, opiniões distintas sobre este ou aquele ponto, devem chamar-nos a essa latitude democrática da pluralidade, dentro da qual só não tem espaço quem quiser aniquilá-la. Porque eu entendo, e digo isso, não apenas por estar aqui no evento acadêmico, mas também com o peso que pode se ter do lugar onde hoje ocupo, que todos temos compromisso de cumprir a Constituição. Todos, juízes e jurisdicionados, eleitores e candidatos. E, portanto, abuso constitucional é fazer apologia da violência. Abuso constitucional é pregar o desrespeito à Constituição. O nosso ministro decano, o ministro Celso de Mello, recentemente disse, e cito, que é preciso estar atento para esse neopretorianismo que só seduz e ilusiona mentes autoritárias. Por isso, o momento de hoje, deste largo dia, 5 de outubro, que começou em 1988, o sentido desse largo dia é o sentido de uma luta constitucional, que se renova todos os dias, nos nossos consensos e nas nossas diferenças. E é claro que a Constituição não fala a língua dos anjos. Às vezes, nós extraímos da Constituição também o agasalho do que podemos achar trágico ou ridículo. Mas eu prefiro achar na Constituição e crer com fé constitucional emancipatória nesse projeto, que também haja um futuro bem-aventurado para quem ainda acredita na democracia e na prevalência dos direitos humanos. Muito obrigado. Em nome da Universidade Federal do Paraná e da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, gostaria de agradecer a presença de Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, e também do professor Álvaro, e agradecer a todos os presentes que continuaram aqui com a gente, e em nome dessa instituição que honrou com essa ilustre presença, e desejo a todos uma boa noite. Muito bem. Legal.
A voz não me ajudou muito. Isso, quero pedir Sim. Quero pedir autógrafo na edição comemorativa da produção que eu ganhei no pessoal do Supremo. Ah, que legal. Eu queria pedir o seu autógrafo hoje na nossa faculdade.